Então, Então, para que a gente, aqui no curso, nós vamos ter grupos de 3 ou 4 e vocês se dividirão. Um vai falar sobre o conhecer, outro sobre o orar, outro sobre o ofertar e um sobre ir. O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Calma. Eu vou mostrar e eu vou fazer essas demonstrações para vocês, tá? Não filma não. Já falou. Então, cada um, vocês terão os 10 minutos. 10 minutos para cada um. Gente, 10 minutos para cada item, né? 10 minutos para cada item. Tá? Então, vocês... Não, gente. Vocês vão escolher os missionários. Vocês vão procurar... livros, geralmente, revistas. gente, esses missionários, eles têm já pronto, né, sobre a vida deles. Então, tipo assim, eu vou pegar um missionário e vou falar sobre o conhecer, mas sobre ele. Eu vou fazer agora, eu vou fazer um momento missionário, eu ia trazer, vocês terão, Love. quando eu vejo esse trem virar pra mim, Beijos, professora. Tá linda. Oi, irmã querida. Tá linda. Oi, mana. Vai lá, vai dar certo. Você... Coitado de mim. Não, e o dela ainda é rosa, tem esse rosa, neon. Neon. Cheguei chegando. Você, aqui na outra página, página 31, tem lá a opção para essa tarefa. Opção conhecer. O que é, aí você vai falar, é como se estivesse falando com as crianças. Então você vai explicar o que é um missionário, você vai apresentar o missionário, dê uma breve informação sobre o país onde o missionário mora, ou o estado onde o missionário mora, ou a cidade onde o missionário mora, né? Aí você vai estar apresentando esse missionário às crianças. Então, a partir, né, hoje nós estamos conhecendo esse missionário e nós vamos estar com ele, né, esse mês ou esse trimestre, né, aí assim como vocês escolherem, tá? É só, você não vai desafiar a criança no conhecer a nada, ele só está conhecendo o missionário, tá? Papai, eu conheço, e ativou sua foto de um missionário lá, tá? Continuando também o conhecer, você tem a opção, né? Porque os missionários são necessários, né? Compartilhe passagem bíblica, revise o que é um missionário, sempre a gente falando o que é um missionário, tá? E compartilhe um pedido especial e ore. Levante uma oferta, isso é opcional, tá? Isso também na parte quando você vai conhecer, orar. Ofertar, né? No ofertar, você vai... Eu falo mais de oferta ainda quando eu vou falar sobre o ofertar, tá? Orar. Então, quando vou falar sobre oração, você vai, né? Olha, aqui já está o missionário que nós conhecemos, que mora em tal lugar, e assim, né? Revise o missionário, seu país. Aí nós vamos ter os pedidos, motivos de oração daquele missionário. Tem alguns pedidos que são gerais, mas tem alguns pedidos que são específicos. Tem alguns pedidos de missionários que às vezes
eles não têm nem condições de contar numa igreja. Teve uma missionária aqui de Anápolis, e uma menina chegou para mim e pediu uma oferta, e ela falou: Ana, essa oferta sua eu vou te falar o que eu vou fazer com ela. Eu falei: não, fica à vontade. Ela falou: não, mas eu vou falar. Os missionários, eles ganham, geralmente, eles ganham assim, os basicão. E eles, às vezes, aqueles detalhes de mulher, coisa de unha, como é que fala? Esmalte, base, alicate, eles não ganham, gente. Nós fomos fazer uma cesta para um missionário de Goiânia. Aí foi eu, a Gislene e a Regiane para o mercado. A gente estava parecendo 3 meninos quando solta no mercado. Aí eu falei: não, tem que levar o Todd. Aí outra queria que levasse o Nescau. Eu falei: não, gente, o Todd é mais gostoso. Eu fui criada com Todd. Aí, creme de cabelo, como é que fala? Shampoo, condicionador. Desde então, quando essa pessoa falou que dessa oferta, ela falou: porque eu não tenho condições de falar isso numa igreja. Eu falei: mas você não precisa de detalhes. Não, mas tem gente que espera saber o que comprou, o que não comprou. Eu falei: então quando for vir, você pode comprar o que for. Pode comprar batom, pode comprar sombra, pode comprar o que for. Porque, gente, missionária também é gente. Né? Elas usam batom, creme rinse. É isso mesmo, né? Então, são os detalhes que a gente... Eu falei: gente, eu nunca tinha pensado nisso, né? Então, são alguns detalhes que faz a diferença, né? Eles são gente também. Vamos lá. Então, tem alguns motivos bem específicos, né? Ofertar. Como podemos ajudar a sustentar o missionário? Revise o missionário, seu país, sempre em todos. Vocês estão vendo que a gente tem que revisar o missionário, o país, né? No caso que o nosso é capaz de ser o estado, né? Então a gente vai estar falando sempre. Discuta ao nível da criança o que é sustento. Pra gente essa palavra é normal, né? Ela não desligou o celular ainda, gente. Mas para criança, sustento não é uma palavra comum. Então nós vamos estar falando para as crianças, né? Então nós vamos dar uma oferta para o missionário poder fazer uma compra do mês para a família dele, poder comprar uma roupa, um sapato. Né? Então, gente, e é tão engraçado assim, missionário, se você dá uma oferta para eles, ou eu vou te dar uma oferta para você comprar uma roupa, e às vezes eles estão precisando de um sapato, mas eles vão comprar roupa. É interessante. A fidelidade deles com a gente é muito mais do que a gente com eles. Apresente um projeto específico de contribuição e como a criança pode se envolver. Através de incentivo, estabeleça um alvo, encoraje as crianças a trazerem suas ofertas na próxima semana. Ore pelo missionário. Eu pedi para a Regiane, mandei para ela, porque eu perdi algumas coisas minhas. Teve uma chuva, dessas chuvas malucas, e molhou meu material. Então tinha uns que era de desafio. Então esse é um pinheiro. Na próxima aula eu vou trazer. É um pinheiro, uma árvore. E tem um macaquinho que fica aqui no pinheiro. Aí você põe assim os valores para ver onde o macaquinho se vai alcançar o alvo, né? Atinge o alvo. Então esse é bem interessante e as crianças gostam muito de desafio, né? Ou você dá
um cofrezinho, né? Então eles fazem, ou você deixa o cofre na sala de aula e eles trazem para colocar aquela oferta pro missionário, né? Então aí vai da criatividade, né, de cada um. Aonde vocês podem ver sugestões? Yes, ou o ir, né? Quem pode ser um missionário? Compartilhe uma maneira pela qual a criança pode testemunhar durante a semana. Revise o missionário de seu país. Compartilhe um pedido específico e ore. Sempre no nível da criança, tá? Então, assim, se você tem contato com esse missionário, se ele der um testemunho, né, se você tiver essa oportunidade e dar essa resposta para a criança, gente, é impressionante, né? Como elas vivem e como elas tomam para si aquele projeto. Né? Criança é muito envolvente quanto a isso. E aqui, né, cante um cântico missionário, e você pode estar desafiando a criança a fazer esse compromisso em ir. Vocês lembram que 80% dos missionários hoje que estão na ativa hoje foram chamados quando crianças. Então você pode estar despertando isso na vida de suas crianças também, certo? Então cada um vai estar falando os 10 minutos sobre esses pontos, certo? Pode trazer um visual, tá? Lembrando que visual pode ser simples, gente. Lembrando que o nosso foco é que você aprenda a fazer o momento missionário, tá? Então, dê ênfase no que você vai centrar, você vai escrever para falar do missionário, tá? Eu sei que há mais aqui que tem artistas e artistas nessa turma. Então, são coisas lindas que aparecem aqui, mas não se esqueçam do plano, né, que vocês estarão fazendo.